Terremoto em Myanmar é o pior dos últimos 80 anos e você vai ver também. As imagens da destruição. Brasileiro que vive na Tailândia relata o momento do terremoto. Confesso que eu não pensei em terremoto a primeira vez, porque é uma hipótese tão remota que eu pensei, o prédio está com algum problema estrutural, vai cair. Trump diz que tomar posse da Groenlândia é importante para a paz mundial. Brasileirão completa 20 anos no atual formato. Veja qual é o time que mais ficou na liderança e o jogador que fez mais gols. E ainda, confira o novo lançamento da Graça Filmes, a série Vindication. Esse é o segundo homicídio que tivemos em 14 meses. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E a gente já começa com uma notícia de última hora. Agora há pouco, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou a demissão do técnico Dorival Júnior. E nós vamos mostrar a cobertura completa deste assunto ainda nesta edição. E o terremoto que atingiu Myanmar e a Tailândia nesta sexta-feira foi o pior dos últimos 80 anos. Mais de 150 pessoas morreram, 700 estão feridas e mais de 100 estão desaparecidas e podem estar debaixo dos escombros. Veja agora as imagens impressionantes da tragédia. O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar e também foi fortemente sentido na Tailândia e na China, causou diversos estragos na Tailândia. Os tremores derrubaram um prédio que estava em construção em Bangkok, capital do país. As equipes de resgate iniciaram as buscas pelos feridos e desaparecidos nos escombros. O epicentro do tremor foi localizado a 16 quilômetros a noroeste da cidade de Mandalay, na região central de Myanmar. E um dos fatores que agravaram a força do tremor foi a profundidade do epicentro, que ocorreu a 10 quilômetros do solo, e a magnitude, que foi considerada muito alta, fez com que o terremoto fosse sentido com mais intensidade em diversas localidades. Quem estava nas estações de metrô no momento do terremoto sentiu o impacto. Segundo a mídia estatal, foi decretado estado de emergência em várias regiões. A junta militar que governa Myanmar pediu doações a qualquer país ou organização que queira contribuir com as ações de resgate e materiais médicos para as vítimas. A Cruz Vermelha também relatou destruições e disse que a infraestrutura pública foi danificada, incluindo estradas, pontes e prédios públicos, e as preocupações no momento são com as represas de grande porte. Olha, mais cedo no Redação Hit, nós conversamos com o agente de turismo Wendel Oliveira. Ele é brasileiro e mora na Tailândia há 11 anos e nos contou como está a situação por lá. Fui ter noção mesmo do que aconteceu quando a gente foi ver na internet e vendo o que aconteceu no Myanmar, né? O Myanmar, de fato, foi na verdade, a verdadeira tragédia no Myanmar. O Myanmar que vive hoje sobre uma ditadura, sobre um golpe de Estado, está tendo um racionamento de energia, de água, internet censurada, bem diferente da Tailândia. A Tailândia está todo mundo bem aqui. O que aconteceu foi que o metrô foi interditado por segurança, alguns shoppings, até hotéis, algumas pessoas ficaram do lado de fora, esperando serem liberados para entrar. E a grande fatalidade foi o prédio em construção que caiu,
a princípio matando alguns operários, ainda tem operários nos destroços, mas foi a única construção de grande porte que caiu na Tailândia. Todos os restantes dos danos, os vídeos mais de prédios menores ou de danos estruturais nas estradas, isso tudo é no Mianmar. Olha, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar o interesse do país em controlar a Groenlândia. Segundo ele, esse controle é de interesse internacional, isso para a paz no mundo. Vamos ver. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que precisa do controle da Groenlândia. Em declaração à imprensa na Casa Branca, o presidente comentou a visita de seu vice, James David Vance, à Ilha do Ártico, e reafirmou que a região é muito importante para a segurança internacional. Vance também demonstrou interesse na segurança do Ártico e enfatizou que essa questão deve ficar maior nas próximas décadas. O vice-presidente visitou a base militar e espacial dos Estados Unidos ao lado de sua esposa, Usha, e uma comitiva. A base fica localizada em Pitufik, no norte da Groenlândia, região pertencente à Dinamarca. A delegação americana não havia sido convidada pelas autoridades da Groenlândia ou da Dinamarca. Ambos os governos protestaram contra a visita e, por isso, o grupo viajou até a base militar e não se encontrou com o público local. Há 2 semanas, os partidos haviam se reunido para responder às declarações de Trump e, em um documento oficial, afirmaram que as falas do presidente americano são inaceitáveis. Além disso, antes da chegada de Vance, um acordo político que visa manter os laços entre a Groenlândia e a Dinamarca foi apresentado na capital da ilha. Vamos com as notícias nacionais agora. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquivou o inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19. Bolsonaro foi indiciado pela suposta falsificação do certificado de vacinação dele e da filha dele para viajar para os Estados Unidos, isso em 2022. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu arquivar a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta fraude no cartão de vacinação da Covid-19. A decisão acontece após a Procuradoria-Geral da República pedir o fim do inquérito, pois entendeu que não havia elementos que justificasse a responsabilização do ex-presidente. Porém, Moraes determinou que a parte da investigação que envolve o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid e outras pessoas sem o foro, seja enviado à primeira instância. O ministro do Supremo deixou claro que a investigação pode ser reaberta caso novas provas sejam encontradas. Segundo Paulo Gonet, na delação de Mauro Cid aponta o crime, mas sem provas que confirmassem, e afirmou que há consideráveis elementos de que o deputado acusado de fraudar o cartão de vacinação tenha se vacinado. O procurador-geral ainda disse que Gutenberg Reis postou em suas redes sociais um incentivo público à imunização. Em março de 2024, ele e mais 15 pessoas haviam sido indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações públicas e por associação criminosa. Bolsonaro foi indiciado pela suposta falsificação do certificado de vacinação dele e de sua filha, Laura Bolsonaro, para viajar aos Estados Unidos, onde em 2022 a vacina era obrigatória. A defesa de Bolsonaro disse que arquivamento é o desfecho esperado, e os advogados do ex-presidente celebraram o pedido da Procuradoria, além de apontarem que o inquérito não continha elementos de prova que sustentassem a acusação. E veja a seguir, Brasileirão completa 20 anos no atual formato. E ainda, confira o novo lançamento da Graça Filmes, a série Vindication. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Olha, Maíra, vamos começar com uma notícia quente, mas que já era esperada, né, Maíra? Parece que a seleção está sem técnico de novo, Maíra. Parece que sim, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. No fim desta tarde, a CBF anunciou que Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Após 1 ano e 16 jogos no cargo, o treinador foi demitido nesta sexta pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Vamos conferir agora o que ele falou. A CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso em novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, é que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou que nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Bom, vamos aguardar agora os próximos capítulos. E mudando de assunto, Maíra, esse fim de semana começa o Brasileirão de 2025, que está fazendo aniversário. Conta pra gente. Isso aí, Kleber. O campeonato mais disputado do mundo completa 20 anos nesse formato atual. E alguns dados dessa grande história chamam bastante atenção. O Brasileirão está prestes a começar e nesta temporada a competição completará 2 décadas com o atual formato de 20 times. Alguns dados muito interessantes aquecem ainda mais as rivalidades de tantos grandes clubes do Brasil. E neste campeonato, que é considerado por muitos como o mais competitivo do mundo, muita história segue sendo escrita. Nesses 20 anos de Brasileirão, o Flamengo é o clube que mais somou pontos na competição, 1.279, sendo campeão em 3 oportunidades, em 2009, em 2019 e 2020. O Palmeiras foi o time que mais liderou neste período, 109 rodadas no lugar mais alto da competição, conquistando 4 vezes a taça de campeão, em 2016, 2018, 2022 e 2023. Já o Atlético Paranaense é o time com mais derrotas neste novo formato. O Furacão perdeu 254 jogos em 684 disputados, ou seja, os paranaenses sofreram derrotas em quase 40% de suas partidas. Mas se o Brasileirão é conhecido por ser muito disputado, isso graças aos atacantes que elevam o nível da competição. E por falar em atacante, o maior artilheiro da competição não joga desde 2022, mas ainda assim lidera com folga. Fred, ex-Fluminense e Cruzeiro, marcou incríveis 134 gols e foi o campeão em 2 oportunidades. Amanhã a bola rola marcando a estreia dessa grande competição e nesta temporada muitos recordes podem ser quebrados. Então, Maíra, nesse clima de Brasileirão, quais são os jogos desse fim de semana? Já na primeira rodada, teremos 5 jogos às 18h30. Abrindo o primeiro jogo do Brasileirão, o São Paulo vai receber o Sport no Morumbi, em São Paulo. O Cruzeiro vai encarar o estreante na Série A, Mirassol, no Mineirão, em Belo Horizonte. Indo para o Nordeste, o Fortaleza vai receber o Fluminense, na Arena Castelão, em Fortaleza. Agora, atravessando o país e chegando no Sul, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro em casa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E fechando os jogos das 18h30, o Juventude enfrenta o Vitória no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O último jogo do sábado é às 21 horas, entre Flamengo e Internacional, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No domingo, temos 3 jogos. Às 16 horas, o campeão e o vice-campeão do Brasileirão 2024 se enfrentam. Palmeiras vai receber o Botafogo no Allianz Parque, em São Paulo. Mais tarde, às 18h30, o Vasco enfrenta o Santos, em São Januário, no Rio de Janeiro. O time paulista não contará com a presença de Neymar. E fechando a primeira rodada do Brasileirão 2025, o Bahia vai jogar contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, às 20 horas, em Salvador. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem, um bom fim de semana e até segunda. Muito obrigado pelas informações, Maíra. Um bom fim de semana para você também. E olha só, vamos mudar de assunto agora, né, para a gente falar um pouco de cultura e com lançamento. Sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. Mas dessa vez a Amanda vai trazer uma dica diferente. Ela fez uma reportagem muito especial sobre o lançamento da Graça Filmes, a série Vindication, e o novo sucesso da vez com 10 episódios, né, que serão publicados semanalmente. Vamos ver. Ação.
Polícia, coloca a mão pra cima! Suspense. Esse é o segundo homicídio que tivemos em 14 meses. E fé. Eu não entendi. Eu tô tentando entender. Talvez Deus queira falar com você. E como eu faço para... Tudo que um grande sucesso precisa ter está reunido na série Vindication, Acima de Qualquer Suspeita. O lançamento da Graça Filmes. A primeira temporada do drama criminal cristão Vindication, Acima de Qualquer Suspeita, conta a história do detetive Travis. Ele passou 15 anos resolvendo casos em uma pequena cidade do Texas. São 10 episódios e a cada um deles, um caso novo é investigado com muitas reviravoltas e imprevistos. E as tensões só aumentam quando, em meio a um surto de casos inquietantes, ele precisa trabalhar com uma detetive nova. Nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos lançar no nosso canal do YouTube o primeiro episódio da série Vindication, Acima de Qualquer Suspeita. Vindication é um drama criminal cristão que acompanha a vida e o trabalho do detetive Gary Travis, que, em meio a circunstâncias desesperadoras, vai em busca da sua própria jornada espiritual. Não perca! Com uma visão inovadora, a Graça Filmes possui o maior catálogo de filmes da América Latina, acumulando cerca de 150 títulos dos mais variados gêneros, que incluem filmes de ação, comédia, drama e entre outros. E se tornou referência no meio gospel e no circuito do cinema nacional, com os filmes Deus Não Está Morto, 3 Histórias e um Destino e outro grande sucesso, o filme Questão de Escolha. Os episódios da nova série estarão disponíveis semanalmente no canal do YouTube da Graça Filmes. Mas para você ter um gostinho de como essa série vai te surpreender, vamos dar uma olhadinha no trailer oficial. Esse é o segundo homicídio que tivemos em 14 meses. Tem certeza que foi um assassinato? Pelo que entendi, há uma preocupação quanto à segurança do bairro e viemos aqui para falar sobre isso e ajudar no que pudermos. A comunidade de East Bank continua assustada depois da descoberta de 2 corpos. Isso é uma vergonha. É isso que é. Eu sei que vocês não têm pistas. Encontrou o que aqui? Seu pai conversou com você sobre o trabalho? Isso fica entre a gente, ou seja, não fale sobre isso. Certo? Uma série original. 10 episódios. Uma busca pela verdade. Está com problemas? Tentou contato com seu traficante? Para com isso! Finge que você não é um policial só por um segundo. Eu não consigo. Entre os acusados. Gente, agora! Você não pode pegar meu celular! Me processa. Você não faz ideia onde você está se enfiando. Você quer pegar o cara? Eu não entendi. Eu tô tentando entender. Talvez Deus queira falar com você. E como eu faço para... Polícia! Coloca a mão pra cima! Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima noite e bom fim de semana.